hora da sabatina com os candidatos à Prefeitura de São José. A ordem dessas entrevistas foi definida em sorteio com a presença de representantes da chapa que participam também junto com os candidatos e estão nos partidos ou coligações que têm representatividade no Congresso Nacional. As entrevistas têm sempre a duração de 10 minutos e vão ter a participação do meu amigo e colega Paulo César. Conforme apontou o sorteio, hoje é a vez de Moacir da Silva, do Podemos. Está com a gente aqui ao vivo. Obrigado, candidato, pela presença nos estúdios da ND. Assim que o senhor começar a primeira resposta, o tempo imediatamente começa a correr. A primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor é em relação ao transporte. Vejo que vocês têm uma ideia de mexer nos modais e promover a integração. Como exatamente funciona e vai funcionar essa proposta e de onde virá o investimento? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, agradecer por essa possibilidade de nós estarmos aqui falando com a gente josefense para que eles possam nos conhecer e, principalmente, conhecer quais são as ideias que norteiam o nosso desejo com relação à cidade. Trabalhar essa questão da mobilidade através do repensar, não só os modais, mas também repensar o transporte público, coletivo que nós temos e também traçar com eles novas diretrizes que possam atender toda a cidade de São José. Nós temos uma modelagem do transporte que já foi formatada há anos atrás e que não serve mais para a cidade. A cidade de São José cresceu e se desenvolveu demais, mas ela precisa agora se adequar, né? O transporte precisa se adequar a esse crescimento e à realidade nova da cidade. Nós temos nos bairros e nos loteamentos mini-cidades e essas mini-cidades têm que ser integradas ao todo dessa cidade. Também estimular os novos modais, né? Que a gente possa criar na estrutura urbana da cidade as possibilidades de que as pessoas possam usar os modais. Não adianta eu falar de novos modais se a cidade não se antecipa e não cria essas condições. Talvez nós possamos pensar que isso é impossível de fazer no primeiro momento, mas criar essa cultura e esse movimento é a nossa ideia. Candidato, o senhor trata no seu plano de governo da Universidade Municipal. Ela foi fechada e houve uma grande reclamação. O senhor propõe a retomada dela, um novo modelo e também com a gestão municipal? Nós propomos imediatamente a abertura da universidade. Nos primeiros 6 meses, todo o esforço focado na educação será a abertura da Universidade de São José. Como uma proposta, sim, de possibilidade de formação dos nossos jovens, mas também de inclusão social. E uma coisa é dar a dignidade, e isso a cidade roubou da nossa população. E nós entendemos que educação, ela não é custo, ela é investimento, ela é o vetor que nos mostra para onde nós queremos levar essa cidade. Então, junto com isso, trabalhar a educação em período integral e também a liberação de vagas nas creches para todas as crianças serão os principais pilares dessa ação voltada na educação, entre tantos outros que estão claros no nosso plano de governo. Ainda nessa pauta, vocês propõem um programa específico para os 1000 dias, os primeiros 1000 dias das crianças. Como é que vai funcionar exatamente isso? Na verdade, nos primeiros 1000 dias da criança é onde os principais processos mentais eles acontecem. Então é onde o poder público tem que dar um olhar todo diferenciado na estrutura das creches, na estrutura dos ambientes onde essas crianças vão ser acolhidas. Então ela é uma ambiência que vai estar sendo oferecida para a criança nas melhores condições de vida para potencializar aquele ser humano que nós queremos, o jovem ou adolescente com potencial catarinense. Toda a tecnologia, toda a estrutura, todo o aparato de preparação dos nossos profissionais de treinamento e de capacitação vão ser colocados à disposição. Quando se fala de recurso, nós temos que imaginar uma cidade que arrecada, que tem no seu orçamento mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Então, ela pode fazer muito mais do que ela entrega para a sua população. E a dor e o clamor da população josefense é que ela não encontra numa cidade que, como no meio empresarial ela é pujante, no meio público de oferecimento para a sua gente ela é pobre e ela deixa muito a desejar. E é isso que a gente quer trazer nesse viés da prioridade à primeira infância, os primeiros 1000 dias de uma criança. Candidato, o senhor fala de um projeto, de um programa Propina Zero. O que seria isso? Como é que funcionaria isso? O servidor que estivesse envolvido com isso teria alguma atividade por parte da gestão pública? Sim, nós queremos criar canais claros de que as pessoas se sintam acolhidas, primeiro para denunciar se houver algum ato
que vá macular a ação que é do servidor público. O nosso servidor público ele é maravilhoso, ele é estimulado, nós queremos treinar, capacitar, mas deixar claro que neste governo o olhar é para fora, é para as pessoas, é um olhar em que as pessoas são acolhidas, em que as pessoas são vistas como aquele efetivamente para quem e por quem eu vou trabalhar. Nossa cidade perdeu isso, se encastelou, né, nas cadeiras um olhar de que as pessoas servem o poder público, e ao contrário. Então, a ação pública, a ação do servidor vai ser sempre norteada com a garantia de que não vai, se em hipótese alguma, permitir qualquer movimento com relação à questão da corrupção. E vai começar com a propina zero, porque a remuneração do servidor efetivamente deve ser aquilo que paga o seu trabalho, o seu jeito, e não de outras formas que hoje são dos motivos mais proibitivos de alguns segmentos investirem em São José. Vocês propõem uma ampliação na qualificação de profissionais da saúde. Queria saber como isso vai funcionar exatamente. E também a construção de uma unidade de pronto atendimento, não me falha a memória, na Serraria. Perfeito. Na saúde nós temos, porque nós trabalhamos a mobilidade também nas ações do governo. Nós queremos descentralizar as ações do governo. Uma UPA na Serraria, mas também policlínica na região do Lisboa, mais próximo do Sertão do Marim, para não fazer com que as pessoas migrem para o centro da cidade. Primeiro, porque tem custo. Segundo, eu agravo a questão da mobilidade. Então, planejar essa descentralização é uma questão clara da nosso planejamento na saúde, mas tem outras questões também. Ampliar algumas unidades básicas de saúde, dar a elas condições estruturantes adequadas. E uma coisa que nós chamamos capacitação em serviço, ela é continuada. Nós capacitamos o nosso corpo funcional. A proposta que é sempre e continuamente, não é um único curso ou uma única preparação. Não, o nosso servidor ele tem que estar sempre constantemente preparado. Tem uma coisa que é importante a gente colocar. O modelo que foi estabelecido há 12 anos atrás na administração do São José não serve mais. O modelo apresentado hoje não serve mais. Por isso a dificuldade que tem alguns dos nossos oponentes de discutir a cidade. E ficam em pautas ideológicas, que não é o que está se discutindo agora. Algumas pautas ideológicas vamos discutir em 2026. Não é isso que nós queremos. Nós queremos discutir a cidade, a dor da nossa gente, o sentimento da nossa gente, e por isso, então, nós vamos trabalhar. Mas também, dentro desse campo da saúde, nós propomos a Clínica Azul, que é para acolhimento não só da família que tem as questões caracterizadas como neuroatípicas, que entram ali TDAH, que entram o espectro autista. É uma estrutura moderna, uma estrutura qualificada, uma estrutura que abrace tanto a criança, o adolescente, quanto a sua família. É dar à população josefense a saúde que ela tem direito, e hoje ela pode em cima desse orçamento. O senhor tem ainda cerca de 2 minutos e 40 minutos. Vamos falar de segurança pública, candidato. No seu plano de governo, eu percebi que tem muitas ações para reformular, ampliar, fortalecer a Guarda Municipal. Eu não vejo descentralização. E nós temos um problema, uma deficiência, que a Guarda fica numa região central e os bairros mais longínquos têm demora da chegada das unidades. O que o senhor propõe para isso? Ótima essa pergunta. Sabes por quê? Porque nós propomos 4 pilares para a segurança. Um que é a efetiva participação humana, onde as pessoas vão ter a sensação de segurança, por mais que não possa ter. Mas a participação humana vai fazer isso. A segunda questão é a questão tecnológica, por isso descentraliza. Porque a tecnologia hoje já permite que eu possa estar em todo o município e estar sendo acompanhado e monitorado diuturnamente. Né, e ampliação da nossa sala de situação para que nós possamos acompanhar e ter uma conexão com essa efetiva presença física nos principais corredores de cada bairro. A cidade tem que ser vista como um todo. Hoje a cidade é vista como fragmentos. Nós temos bolsões esquecidos na cidade. Então ali responde que nós vamos avançar nesse sentido, qualificar, se necessário, chamar novos guardas municipais, integrar as forças com a Polícia Militar, trabalhar o viés também da segurança na parte da educação, né, e outras questões, inclusive do desenvolvimento econômico, que vão fazer com que a população ocupe os principais espaços de cada bairro e a gente possa garantir onde a população ocupa, a marginalidade desocupa. Candidato, o senhor tem 1 minuto para considerações finais.
Então, primeiro agradecer por essa oportunidade, falar muito de um Moacir que nasceu nos movimentos, nas comunidades. Eu tenho 40 anos trabalhando profundamente em cada comunidade e que se sente chamado, muito mais do que colocar o nome à disposição, mas um chamado a ser a única possibilidade de mudança de um modelo que há mais de 40 anos se estabeleceu em São José. É criar em São José a pujança e a modernidade que a cidade tem. Sair de uma mesmice, sair de uma discussão ideológica porque tem medo de chegar no chão da cidade, sair do medo de conversar com as pessoas, de planejar com as pessoas, de ouvir as pessoas, as suas dores, de poder dizer para aquela mãe que precisa de uma consulta psiquiátrica ou de um neuro, que nós vamos oferecer na rede, oferecer serviços, inclusive, de prevenção de suicídios, que são altíssimos em São José. É uma cidade que as pessoas hoje podem, têm direito e nós vamos oferecer. Obrigado pela presença aqui. PC, mais uma semana. Na próxima, Palhoça. Palhoça, é isso aí. Palhoça, próxima etapa.